Calcule com aproximação de duas casas decimais. Então ele já determinou aí qual a aproximação que ele quer em relação ao que a gente vai resolver nessas questões. A área de um círculo cujo raio mede 8 centímetros. Então vamos lá, questão 22, letra A. Para calcular a área de um círculo, eu faço simplesmente π vezes a medida do raio elevado ao quadrado. Então nós temos aqui o seguinte: a área vai ser igual a 3,14 vezes o raio, que é igual a 8 elevado ao quadrado. Então a área vai ser igual a 3,14 vezes 64. Botei aqui elevado à sexta. Vezes 64. E aí, com a aproximação de duas casas decimais, como ele pediu, qual é o meu resultado, por favor? Duzentos vírgula 96 centímetros quadrados. Letra B. Letra B, temos aqui o seguinte: a área de um círculo cujo diâmetro mede 12. Então, se o diâmetro mede 12, quer dizer que o raio, não é isso? É metade desse diâmetro. O raio é igual a 6 centímetros. E essa é a medida que eu vou usar. Então temos aqui o seguinte: a área vai ser igual a 3,14 vezes 6 ao quadrado. Então tenho 3,14 vezes 36, que dá quanto? E 0,04, não é isso? Pronto. Centímetros quadrados. Letra C. Ele disse que quer o raio e o perímetro de um círculo cuja área é igual a 78,5. Então eu vou fazer o seguinte: eu tenho área igual a πr ao quadrado, significa que eu vou substituir. Então eu tenho 3,14 r ao quadrado vai ser igual a 78,5. Tá, aqui eu resolvo uma equaçãozinha de segundo grau. 78,5 dividido por 3,14. O resultado dessa divisão, por favor, qual é aí? 78,5 dividido por 3,14. Pronto. Então eu vou ter uma raiz quadrada exata. Isso aqui é uma equação de segundo grau, ele passa como uma raiz. Então significa que eu tenho um raio medindo 5 metros. Ok? Bom, eu já encontrei a medida do raio, agora eu posso calcular o perímetro. O perímetro é o tal comprimento da circunferência. Então, o comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes a medida do raio. Porque o raio está aqui, ó. O comprimento vai ser igual a 3,14 vezes 2 vezes 5. Então eu tenho 3,14 vezes 10. Que vai dar 31,4 metros. Um atleta percorre 628 metros quando corre ao redor de uma praça circular. Então ele já deu o perímetro aí da praça circular, que é de 628 metros. Qual é o diâmetro aproximado dessa praça? Eu vou usar a formulazinha do comprimento, mas que usa o diâmetro, que é π vezes d. E o comprimento ou perímetro é 628. Então eu vou ter 3,14d vai ser igual a 628.
Então, D vai ser igual a 628 dividido por 3,14, que vai ser igual a 200 metros. Tá aí, letra A resolvida, diâmetro da praça. Letra B. Qual a sua área? Se o diâmetro é 200, nisso, é porque o raio dessa praça é igual a 100. Então significa que, para resolver a letra B, eu vou fazer área igual a 3,14 vezes 100 ao quadrado. Então a área vai ser igual a 3,14 vezes 10.000, que é 100 ao quadrado. Nesse caso daqui, eu vou correr duas casas decimais e acrescentar mais 2 zeros. Então eu vou ter 30, isso mesmo, 31.000, muito bem, e 400 metros quadrados. Uma circunferência e um quadrado têm o mesmo perímetro. A área do quadrado é 225 centímetros quadrados. Qual a medida do lado desse quadrado? Então, olha só. Letra A é rapidinho. Qual a medida do lado desse quadrado? Para calcular a área do quadrado, a área do quadrado é a medida do lado elevado ao quadrado. Então, quer dizer que o lado ao quadrado tem uma área de 225. Então, eu vou ter uma raiz quadrada de 225. Eu vou ter o quê? 225 é 15. Quer dizer que o lado desse quadrado mede 15 centímetros. Bora lá. Ele está dizendo que uma circunferência e um quadrado têm o mesmo perímetro. Então, nesse caso aí, ó, quais são os perímetros do quadrado e da circunferência? Rápido aqui, ó. O perímetro é a soma da medida dos lados. Então, vamos botar aqui letra B. O perímetro do quadrado, vou botar aqui, ó, do Q, é 4 vezes 15, que dá o quê? 60 centímetros. Não é isso? E o perímetro da circunferência é o mesmo do quadrado. Então, o perímetro da circunferência também é de 60 centímetros. Aí vem a letra C. Qual é o raio da circunferência? Se eu tenho um perímetro da circunferência 60, eu vou substituir na fórmula que eu dei anterior. Circunferência, letra C, é igual a 2πr. Então, vou fazer aqui, ó, 2 vezes π. Vou botar logo substituindo aqui, ó, 2 vezes 3,14. Vezes o raio, que vai ser igual ao perímetro, que é de 60. Então, 6,28R é igual a 60. Então, 60 dividido por 6,28. Me dá aí com uma ou duas casas decimais de aproximação. Faz aí essa divisão com a medida do raio. Arredondando para uma casa decimal, eu encontrei aqui, ó, 9,6 centímetros. Qual é a área da região interior a essa circunferência? Então eu vou calcular a área da circunferência. Vamos ver aqui. A área da circunferência já tem uma medida do raio, que é 9,6.
Então, eu vou fazer o que aqui? A área vai ser igual a 3,14 vezes o quadrado do raio, vezes 9,6 ao quadrado. Então, a área vai ser igual a 3,14 vezes, qual é o quadrado de 9,6? A gente vai arredondar. Dá 92, com uma casa arredondando, 92,2. Então, eu vou ter 92,2 vezes 3,14. Arredondando para uma casa decimal, vai ficar 289,5. Qual a unidade que foi usada aí? Centímetros. Então, centímetros quadrados. Tá aí resolvidos. Nessa questão, ele quer a área, não é isso? Então, se eu tenho o comprimento aqui desse setor circular, eu vou ter que voltar na fórmula do comprimento do setor circular. Então, eu vou ter aqui o seguinte: 360 graus está para 2πr. Eu vou ter que encontrar o raio. A única diferença daquele modo é que lá era para encontrar a área. Aqui eu vou usar aquela fórmula de novo, só que primeiro eu vou fazer essa daqui, porque eu preciso encontrar a medida do raio. Entendeu? Então temos aqui o seguinte: e para um ângulo de 90 graus, eu tenho 31,4 metros. Está aqui. Então, simplificando, aqui eu vou ter 4, 1. Então, 4 está para 1, assim como 6,28R, já substituí e multipliquei, eu tenho 31,4. Então, R, fazendo de forma rápida, porque aqui eu vou fazer o cruz credo, e eu sei que ele vai passar dividindo, é igual a 31,4 dividido por 6,28. Qual é a medida do raio? Cinco, não é isso? 5 metros. Bora lá, agora a gente vai poder calcular a área e usar aquela relação que eu fiz anteriormente. Para calcular a área, eu tenho a medida do raio. E a área do setor circular, eu vou ter o seguinte: 360 está para πr ao quadrado e 90 graus está para x. Por que que eu tive que fazer essa daqui anteriormente? Porque é o seguinte: eu preciso da medida do raio, eu não tenho a medida do raio. Eu só tenho a medida do comprimento do arco aqui. Agora eu tenho a medida do raio, que é 5. Então eu vou substituir. Então, vou fazer a mesma relação aqui. Ó. Aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 1. Então, 4 está para 1, assim como 3,14 vezes 25 está para x. Então, 4x vai ser igual a 3,14 vezes 25, por favor. Setenta e oito, não é isso? 5. Que eu vou dividir por 4.
Deu o quê? Aproximadamente. Deu 19, pronto, vamos arredondar para uma casa decimal. 19,6. Qual a unidade aí? Centímetros, não é isso? Metros. Então, metros quadrados. Tá aí. A figura a seguir é composta de um triângulo isósceles e um semicírculo cujo diâmetro da base do triângulo é a base do triângulo. Então você tem aí um semicírculo que tem um diâmetro de 10, logo o raio mede 5, não é isso? Eu preciso encontrar agora a altura desse triângulo, porque para trabalhar essa fórmula daí, a fórmula da área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Como é que eu vou encontrar a altura? Eu vou usar o teorema de Pitágoras que vocês aprenderam. Olha só. Como assim, professor? Vamos lembrar que a altura é perpendicular à base. Então, repare que formou um triângulo retângulo aqui. Quer dizer que esta medida até aqui mede 5, que é a medida do raio, e aqui mede x, que é essa altura. Então, vai ser o teorema de Pitágoras. Então, resolvendo a letra A, vamos botar x não, vou botar h, porque a gente já vai ficar ciente que é a altura. Então temos aqui o seguinte: se é um triângulo retângulo, quem está oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Então, ó, eu tenho 13 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais h ao quadrado. Então, 13 ao quadrado vai ser igual a 5 ao quadrado mais h ao quadrado. Então, vamos resolver aqui o teorema de Pitágoras. H ao quadrado vai ser igual a 169, que é 13, menos 25. A altura ao quadrado é igual a 144. Eu vou ter uma raiz quadrada de 144. Então, essa altura vai ser de 12. Qual a unidade aqui? Ele não tem unidade de medida. É decímetro. Então, 12 decímetros. Está aí. Encontrado a altura. A área da figura significa que eu vou juntar a área do triângulo mais a área do semicírculo. Então, vão ser dois cálculos. Anota esse aí para poder fazer a letra B, que vai ser um pouquinho maior. Lembrando que está sendo gravado, ok? Então não precisa ficar voltando. Letra B. A área da figura. Então vou fazer aqui o seguinte. Já temos a altura do triângulo, que é 12. Então, só lembrando, a altura desse triângulo é 12 decímetros. Como é que eu vou fazer, então, para calcular a área? Eu vou separar aqui em área 1 e área 2. Eu vou somar as duas. E aí vamos. Lembrando que a área 2 é de semicírculo, é metade. Então, eu vou calcular a área do círculo e dividir por 2. Vamos lá, área 1. Área 1, que é a área do triângulo. A área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. A base mede 10, vezes a altura, que mede 12, dividido por 2. Eu vou ter 120 dividido por 2, que dá 60 decímetros quadrados. Aqui é a letra B. A área do círculo. A área do círculo é πr ao quadrado. Então, 3,14 vezes o raio, que é 5 ao quadrado, só que eu vou dividir por 2 porque é um semicírculo. É metade de um círculo. Então, eu vou ter 3,14 vezes 25,
dividido por 2. 3,14 vezes 25 dá quanto? Pronto. 78,5 dividido por 2. Dá quanto? 39,25. Bom, então a área total vai ser a soma da área do triângulo mais a área do semicírculo. Vou botar aqui, eu botei C, mas é semicírculo. Então nós temos aqui 60 mais 39,25. Total 99,25 decímetros quadrados. E letra C é o perímetro da figura. Perímetro da figura, eu vou ter que calcular o perímetro dessa parte vista do triângulo. Então, só observando uma coisa. O perímetro, eu vou pegar esse aqui, ó. Ó. Então, muito cuidado. Então, já tenho 20 aqui. 20 não, desculpe. 26, que é desses dois lados do triângulo. Eu só preciso calcular desse semicírculo, o perímetro dele. Então, de um círculo completo, eu vou ter 2πr. De semicírculo, eu vou fazer o quê? 2πr dividido por 2. Então, comprimento de uma semicircunferência vai ser 2πr dividido por 2. Então, nesse caso daqui, o raio é 10. Desculpe, o raio é 5. Então, vai ficar 2 vezes 5 vezes 3,14 dividido por 2. Aqui, ó, eu já faço isso. Vai ficar 5 vezes 3,14, que dá quanto? 15,7, não é isso? Pronto, agora eu posso calcular o perímetro. Perímetro vai ser 13 mais 13 mais 15,7. Que dá quanto? Pronto. Deu uma falhada aí, mas tá certo. Isso, 41,7 decímetros. Resolvida aí a letra C. Na figura a seguir, o círculo está inscrito no quadrado cujo lado mede 12 centímetros. Calcule com a aproximação de uma casa decimal a área da região colorida. A área da região colorida corresponde à área do quadrado menos a área do círculo. Ok? Então, essa é a área da região colorida. Tá aqui, ó, área, região colorida. Então, a área do quadrado eu vou calcular cada um. Eu vou calcular a área do quadrado e depois vou calcular a área do círculo. E vou subtrair essas duas medidas. E ele quer isso aqui com uma casa decimal de aproximação. Então, vamos lá. Vamos calcular a área do quadrado. Esse aí é o mais rápido. A área do quadrado é igual ao lado elevado ao quadrado. A área do quadrado é igual a de 144 com a unidade de centímetros, centímetros quadrados. A área do círculo. O círculo tem um diâmetro de 12 centímetros, porque se vocês repararem, ó, é o comprimento do lado desse quadrado. Então, o raio mede 6. Então, a área do círculo
vai ser igual a 3,14 vezes 6 ao quadrado. A área do círculo vai ser igual a 3,14 vezes 36. Que dá quanto, por favor? Cento e 113,04 centímetros quadrados. Bom, agora eu posso resolver. Então, a área da região colorida é a área do maior menos a área do menor. Então, nesse caso, a área da região colorida vai ser igual a 144 menos 113,04, que ele quer depois com arredondamento. Quanto é que dá de uma casa decimal, não é isso? De uma casa decimal. Então, 144 menos 113,04 dá 30,96, não é isso? Então, a área da região colorida dá 30,96. Arredondando para o que a questão quer, aproximadamente 31, no caso aqui a unidade de medida é o quê? Centímetros quadrados. Tá aí. Vamos lá, próxima questão. Essa fizemos na última aula. Essa daqui, outra questão fácil, que parece ser complexa, mas não é. Ele quer de novo a área da região. Ele tem a mesma ideia da questão que a gente acabou de resolver. Só que eu tenho 1/4 de circunferência. Por que eu sei o que é 1/4? Porque aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Por conta desse quadrado. Então significa que eu vou pegar a área da circunferência e dividir ela por 4. Mas, professor, qual é o raio dessa circunferência? Porque eu preciso do raio. E aí, vamos precisar do teorema de Pitágoras. Olha só, eu tenho um quadrado, desse quadrado eu tenho dois triângulos retângulos. O raio dela é quem? A hipotenusa. Então vamos lá. Então vamos chamar aqui, ó, esse R, porque aqui também mede 4. Ó. Aqui também mede 4, que é um lado do quadrado. A área do quadrado é fácil. Então a área do quadrado é 4 ao quadrado. Então a área do quadrado vai ser 16. Qual a unidade aí? Metros, não é isso? Isso, metros quadrados. Pronto, área do quadrado feita. Vamos pegar aqui o teorema de Pitágoras. A hipotenusa é R. Então, temos o seguinte. R ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Os catetos são iguais. R ao quadrado vai ser igual a 16 mais 16. A raiz quadrada da soma dos dois, que é 32. Como ele quer o resultado com o quê? Aproximação, cadê? De uma casa decimal.
Daí a raiz quadrada de 32 com uma casa decimal. Cinco vírgula sete metros. Então temos aqui o seguinte. Agora podemos calcular a área desse 1/4 de círculo. Significa que eu vou pegar o círculo, a área do círculo, e vou dividir por 4. Então a área do círculo vai ser πr ao quadrado, então 3,14 vezes 5,7 ao quadrado. Só que eu vou dividir por 4 porque aqui tem o quê? 1/4 de círculo. Então eu vou ter 3,14. Deixa eu pôr para o lado, fica melhor. 3,14 vezes 5,7. Vamos calcular logo esse 5,7 ao quadrado. Vou também arredondar para uma casa decimal, ok? Vai ficar 32,5. Isso dividido por 4. Então, 32,5 vezes 3,14 dá 102,05, que eu vou dividir por 4. E arredondando para uma casa decimal, fica 25,5. Então tá aí, metros quadrados. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou subtrair as duas áreas. Então, nesse caso, a área do quadrado, a área dessa região colorida, vai ser a área do quadrado menos a área do quarto de círculo. Vou botar aqui, ó, QC. Então, a área da região colorida vai ser igual a 16 menos... Não pode. Ah, não, desculpe. É do círculo. O círculo é maior do que o quadrado. Como é que eu pude ter feito isso? O círculo é maior. 25,5. Não é isso? Isso. Menos 16. Que vai dar quanto? Aproximadamente 9,5 metros quadrados. Essa é a resposta que a questão quer. Anota aí, por favor. Provavelmente vai faltar uma questão para a gente resolver, mas ela, como vai dar continuidade na aula de amanhã, é bom para a aula de amanhã, porque aí as dúvidas já vão sendo tiradas, que eu vou precisar muito dessa última questão para a aula de amanhã. Oi. Não, 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 não. Não vai ter atividade para casa não, já está lá no Wake. Eu esperava. Uhum. Só vai faltar uma página para fazer correção. E aí, não ia dar assunto hoje não, já estava lá programado. Vamos lá, vamos para... Não. Não, não. No Wake lá só tem dizendo o que será feito na aula de hoje, a correção. Vamos lá.
Próximo, letra B e último de hoje. Temos aqui o seguinte. Ele mais uma vez quer a área dessa região colorida aí. Vocês estão vendo aí que tem um quadrado, não é isso? Desse quadrado eu tenho um semicírculo e outro eu tenho um outro quarto de círculo de raio medindo 8. Vamos calcular do círculo maior. Então temos aqui o seguinte. Esse círculo maior é esse aqui, ó. 1, é isso? Esse aqui é o círculo menor. E aqui é o quadrado. Então eu vou pegar a área do quadrado, do círculo e subtrair. Eu vou somar essas duas áreas e subtrair do quadrado. Então vamos lá. Vamos calcular. Área 1. Área 1 nós temos 1/4 de circunferência cujo raio mede 8. Não é isso? Então eu vou ter πr ao quadrado, 3,14 vezes 8 ao quadrado dividido por 4. Então essa área 1 vai ser 3,14 vezes 64 dividido por 4. Ó, vamos simplificar logo aqui. 3,14 vezes 16. Quanto é que dá 3,14 vezes 16? Dá 50,24 metros quadrados. Área 2. A área 2 é de um círculo, não é isso? Cujo raio agora mede 4. Ó, tá vendo? O diâmetro é 8, então o raio mede 4. Então eu vou ter o quê? 3,14 vezes 4 ao quadrado, que dá 16. E dividir por 2. Então nós vamos ter aqui o quê? Divide aqui, 3,14 vezes 8. Dá quanto? Isso, 25,12 metros quadrados também. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou subtrair a área maior da área menor. Então a área 1, que é a área do quarto de círculo, menos a área do semicírculo. Então a área da região, vou botar aqui, ó, colorida, vai ser a área 1 menos a área 2. Então temos aqui o seguinte. Essa área do semicírculo não, da região colorida, vai ser 50,24 menos 25,12. Isso daqui vai dar 25,12, não é isso? A questão é que a gente arredonde para uma casa decimal. Então essa área que ele está querendo aí, da região colorida, vai ser de 25, aproximadamente 25,1 metros quadrados. Pronto, resolvido.